Os cuidados que você deve ter ao adquirir o seu forro de PVC. Eu sou o Fábio Oliveira e você está no canal Forre Você Mesmo, desenvolvido pela Forrosart. Bem, pessoal, o que acontece? Você vai até a loja, faz lá a aquisição do seu material e está na hora de você transportá-lo para sua residência. É muito comum a gente ver as pessoas usar o próprio transporte, o próprio carro, para poder levar o material para a casa delas. Elas têm esse receio de pagar talvez um frete para levar o material dela e ela tem esse tipo de custo. Mas entenda o seguinte, como eu disse anteriormente, o PVC é um plástico. Se ele ficar pegando sol contínuo, pode ser que ele possa empenar, ele possa trazer algum problema de deformidade com o seu produto. Então, não é recomendado você colocar o seu PVC em carros, de passeio que ele faça circunferência do carro, podendo aí, talvez, amassar o teu forro PVC, denegrir ele e, infelizmente, você perder a garantia do seu forro. É recomendado, sim, que você transporte o seu forro PVC em carros com carroceria maiores do que o seu forro ou no mesmo tamanho das réguas de forro PVC que você comprar. Compreende? Segunda coisa, nunca amarre seu forro PVC com cordas, tá certo? Porque quando você envolve a corda e você puxa, você pode estrangular o teu forro PVC e, infelizmente, você perder a garantia dele. Então, é recomendado que você amarre ele talvez com fitilho, ou então você coloque pedaço de forro PVC para poder envolver o seu material, para que você, quando você for amarrá-lo no seu carro, então no transporte que você está fazendo, você não estrangule o seu forro PVC, tá certo? Outro cuidado que a gente também tem, de orientar os nossos clientes, é que você também não pode transportar o seu forro PVC em carrocerias de caminhão. Tem aqueles caminhões antigos que carregava pedra, areia, cimento. Se você colocar o seu forro PVC em cima dessa carroceria, desses materiais, ele pode de alguma forma furar, é possível, talvez ele amassar, ele rasgar. Então nunca faça o transporte do teu material em carrocerias de materiais de construção. Sempre uma carroceria adequada que possa levar o seu forro PVC. Tá ok? Uma outra questão. Quando você recebe seu forro PVC aqui na nossa loja, a gente sempre pede a você que confira os materiais que você recebeu, tá bom? Para ver se o que você pagou coincide com o que você está levando. Tamanho de régua, quantidade, tudo isso é importante para que você tenha garantia do produto que você comprou, tá certo? Nunca desperdice a nota fiscal, a notinha que você recebe para poder retirar o seu forro PVC. Guarde ela, porque talvez no futuro você possa trocar o seu material, tá certo? É indispensável que você confira o seu material no ato do recebimento. Então você recebeu aquela notinha lá e você foi fazer a retirada do seu material. Então quando você recebe o seu material, é indispensável que você faça a conferência do seu material para saber se o que você está comprando é realmente o que você está levando. Já aconteceu um caso, há um tempo atrás, com um dos nossos clientes, que ele comprou material em nossa loja, foi fazer a retirada e ele levou um pacote fechado. A pessoa que entregou esse material para ele se garantiu que o pacote estava fechado e ele imaginou que aquele material que estava ali no pacote fechado estava certo. O rapaz colocou o material em cima da carroceria e levou lá para Campo Grande. Chegando lá, quando ele abriu o pacote e foi fazer a instalação, estava faltando uma régua. E dessa forma, ele ligou para a loja falando que tinha comprado o material e veio menos quantidade. A gente perguntou se ele conferiu o material, ele falou que o rapaz entregou o pacote para ele fechado, então ele se garantiu que dentro do pacote estava tudo certo e não estava. Essa situação, ela também é responsabilidade da loja. A loja deve ser responsável de abrir o pacote e mostrar todas as folhas dentro do pacote coincide com o que você comprou, tá certo? E você também deve conferir junto com o estoquista que está entregando o material para você. Às vezes você acha que a gente, aqui por se tratar de pessoas honestas, a gente sempre vai acertar, entregar o material para você correto. Mas a gente também tem essas falhas humanas. Às vezes você contou o material e acabou contando errado e entregando para o seu cliente errado. Então você deve conferir o seu material quando você receber ele, tá certo? E esse rapaz ligou, a loja falou para ele, que era só ele voltar na loja para poder adquirir a folha dele, pegar
já que ele levou material a quantidade menor, só que ele estava muito longe, não compensava ele sair de onde que ele estava, tá? E ir até a loja, pegar o material e voltar. Ele resolveu comprar o material próximo ali onde que ele estava. Ele comprou com a gente e acabou que ele teve que comprar em outro local. E ele não se atentou que o PVC não é tudo igual. Ele comprou um PVC gelo com a gente e quando ele foi comprar em uma outra loja, o PVC que ele levou foi um PVC branco neve. E quando ele colocou lá no teto, tinha essa diferença de cor. E ele ficou super decepcionado, né? Gerando um transtorno para a loja. A gente entrou em contato com ele e sanou ali, né, os gastos que ele teve. Felizmente, ele entendeu a nossa situação. Então, é indispensável que você confira o seu material no ato da entrega, tá bom? Não confie só na gente, você tem que confiar em vocês também, tá certo? Então, isso aqui é muito importante. Então, chegando o material na tua casa, o que você precisa se atentar para que o seu forro PVC ele tenha as melhores condições? Primeiro, quando você for fazer o descarrego do material na tua residência, você deve varrer o local, tá? Tirando todas aquelas pedrinhas do chão, para que você possa armazenar o teu material de forma correta, tá certo? Porque se você colocar o material de qualquer jeito no chão, ele pode sim furar as folhas e, infelizmente, você vai botar o forro no teto, ele vai estar lá com aquelas folhinhas furadas, não é legal, não é verdade? Então você quer um material de qualidade, durável, né, e de bom aspecto, limpa o local, armazene o seu forro PVC, tá? Outra coisa, outra dica muito importante, você não pode colocar o seu material em locais que possam pegar sol durante o dia. Às vezes a pessoa coloca o forro PVC armazenado de manhã e à tarde o sol pega ali, talvez na varanda, em algum lugar da casa dela, e aquele sol que pegou no forro PVC pode sim vir a danificar a tua régua, né? Pode sim vir, né, a empenar a sua régua. Então é sempre importante armazenar o seu material em locais que não pegue sol durante o dia. Principalmente se você tem interesse em comprar um forro PVC colorido. Alguns tipos de forro não é recomendável você colocar ele em áreas externas, tá? Eles foram desenvolvidos para poder você usá-los em áreas internamente, tá ok? Mas outro cuidado que você precisa ter é quando você armazenar o seu forro PVC, não colocar ele de cutela, de lado, tipo assim, ó. As pessoas pegam o forro PVC e colocam ela dessa forma. Não pode colocar dessa forma, tá? Porque quando você encosta o forro PVC assim, ó, ele vai fazer uma barriga aqui, ó, tá? Dessa forma. Então, da mesma forma que você recebeu o PVC dessa forma, tá? Pacote cheio dessa forma, assim você deve armazenar o seu forro PVC, porque senão ele realmente pode empenar e você perder a sua garantia, tá ok? Outra coisa muito importante, quando você armazenar o teu forro PVC lá no local, evita de deixar a criança andar por cima do forro PVC. Eu já vi, né, em casas de cliente, quando eu fui fazer instalação, eu colocar o PVC lá na varanda da pessoa, né, direitinho, e eu tô lá fazendo a estrutura, quando eu volto, tinha uma criança andando em cima do forro PVC. E, infelizmente, a régua, né, se perdeu. Expliquei para o cliente que a criança estava andando em cima do forro, mostrei para ela que essa primeira e última régua que fica dentro do pacote estava imprópria para poder você fazer a instalação, gerando um custo para o cliente. Eu tive que voltar com essa régua, trocar, comprar outra para poder voltar lá e fazer a instalação, gerando aí, né, um transtorno, né, mais tempo, mais custo. Então, não pode deixar a criança subir em cima, cachorro mijar, gato, animais de estimação. Evite você deixar o seu material em áreas que possa ocorrer esse tipo de risco, tá bom? Entenda o seguinte, pessoal, esse material é um material frágil. Mesmo que você compre um material de forro PVC durável, forte, ele vai continuar sendo um plástico, tá? Então, se você deixar em uma área lá que o cachorro talvez comece a arranhar e morder, você vai perder o seu material, vai perder o seu produto, vai perder a sua garantia. Então, evite deixar, tá, esse material em locais que possam ter esse tipo de situação. Tá ok? Então você armazenou seu forro PVC no lugar certinho, né? Sem pegar sol, da forma correta. E agora você precisa instalar o seu forro PVC. Com quem que você vai fazer a instalação? Primeiro, você vai procurar uma pessoa capacitada, uma pessoa treinada para poder fazer o seu forro. Não dê, pessoal, em mão de pessoas curiosas. Evite, tá, pessoas que não têm habilidade de fazer esse tipo de trabalho, fazer o seu forro PVC, porque até nisso você pode perder a sua garantia. Aconteceu recentemente, uma cliente foi até a nossa loja
para poder comprar o material. Chegou lá, ela pediu, né, um orçamento, a gente passou, a gente viu a melhor posição de régua, onde que ela não tinha desperdício de material, a gente explicou a situação para ela, fez um desenho, vendeu o material para ela, ela ficou muito feliz e o material foi entregue na casa dela da forma correta. Tá, tava lá. Ela contratou uma pessoa, talvez, né, um amigo ou um conhecido, que não estava apto a fazer esse tipo de serviço. Falou que queria fazer para ela num preço mais acessível, um preço mais barato, e ela acabou aceitando esse tipo de ajuda, né? Infelizmente, o cara, na hora de fazer a instalação, ele fez a instalação ao inverso do que a gente vendeu para ela. Um exemplo, a folha era de 6 metros e o ambiente dela era 5,80 por 3. A gente vendeu para ela a folha de 6 metros para que ela pudesse cortar essa folha no meio e ela pudesse colocar as folhas sem ter desperdício de material. Na hora de fazer a instalação, a pessoa que fez a instalação, ela colocou o forro PVC no comprimento de 5,80, gerando, né, infelizmente, uma perca de material. A pessoa teve que ir de novo na loja comprar mais material, né, e ela, infelizmente, né, quer dizer, ela felizmente entendeu a maneira que a gente explicou para ela, que a gente tinha passado para ela tudo direitinho, a posição, era só ela passar isso para o profissional que iria fazer a instalação e infelizmente ela esqueceu de falar com ele e ele fez dessa maneira, gerando um custo a mais para o cliente. Então, quando você for contratar uma pessoa para poder fazer esse tipo de instalação, é muito importante você fazer 3 tipos de pergunta a esse seu instalador, que seria: qual é o espaçamento que você vai dar, amigo, de uma estrutura e outra para poder fixar esse forro PVC? Se ele falar para você que é mais do que 60 centímetros, foge dessa pessoa porque ele não é um instalador. Ele pode ser um curioso. Se ele falar que é 1 metro ou então tanto faz, foge dessa pessoa que ele vai perder esse seu material. Tá? Você vai acabar perdendo a garantia desse seu material. Segunda pergunta. Pergunta ao seu instalador se ele vai fazer a fixação das réguas com que tipo de produto? Arame, parafuso, arrebite, presilha. Se ele falar que vai fazer com arame, foge desse cara, porque esse também não é um profissional. Entenda o seguinte, pessoal, o forro PVC, ele foi feito para durar muito tempo, ok? Mas existe uma regra, né, de você fazer a instalação. Você não pode achar que é de um jeito e fazer do jeito que você acha. Não, você tem que fazer baseando na norma e técnica do fabricante. Você concorda? Então, se você pega o seu forro PVC e, através do achismo, você faz de qualquer maneira, você perde a garantia do produto porque você achou que era daquela forma e não seguiu o manual do fabricante. E o fabricante sempre diz como deve ser feito a fixação das suas réguas de forro PVC, ok? Então, o seu instalador, ele falou que ia fixar talvez com um parafuso apropriado para poder fazer esse tipo de serviço e tá ok, tá? O parafuso ideal é aquele metal, tá? Agulha 13 milímetros para que você possa ter esse forro durável, tá? E a terceira e última pergunta, você pergunta para ele quanto tempo de garantia ele vai dar no na sua instalação. Se ele der menos do que 1 ano, 3 meses, ou então disser para você, tá, que esse material fez a instalação, acabou, não tem garantia, foge desse rapaz também, porque ele não é um profissional. Esse produto ele foi feito para durar muito tempo, muitos anos. Há artigos na internet dizendo que o forro PVC vai durar até 700 anos ali, tá, sem degradar ele, né? Então, preste atenção. É um forro que foi desenvolvido para poder ficar no teto recebendo calor, tá? Então, é apropriado você colocar por cima do forro PVC uma manta térmica ou então um isopor para poder proteger o seu material, tá ok? Não posso esquecer também da última pergunta. Pergunta ao seu instalador se ele vai fazer o tirante, tá? É aquele ferro que segura a estrutura no teto, ou se o teto for de madeira, no caibro, que tipo de tirante ele vai usar. Se ele falar que vai fazer esse tirante com arame, também ele não é um profissional. Por quê? O arame ele não foi feito para você fazer esse tipo de instalação. Eu tenho vídeos aqui no canal, tá, que diz os cuidados que você deve ter quando você encontra um forro PVC fixado com arame. Ele também tem que tomar cuidado com as frechas, tá? Aquelas aberturas que tem entre o telhado e a laje, ou então entre a laje e o espaço, para que não entre pássaro, não entre morcego, não entre pombo e cague em cima do seu forro PVC, tá bom? Então, esses cuidados que você tiver ao adquirir, né, um instalador profissional, você vai estar aí se resguardando de uma instalação duradoura, com garantia e com muito mais assertividade, que seu material vai ser bem aplicado, tá certo? Aqui na Forrosart, a gente não vende só material, a gente vende respeito com o seu dinheiro,
com o seu investimento. A gente vende garantia, tranquilidade, tá? Que você não só está comprando um material com a gente, mas você está também levando para dentro do seu lar uma garantia que você está comprando um material de alta qualidade, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero pedir a vocês que, se possível, né, comente aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, compartilhe com alguém que talvez precise assistir esse vídeo, tá? Dê o joinha, ajude o nosso canal a poder crescer e chegar a mais pessoas para que eles possam entender melhor sobre esse tipo de produto que é fantástico, renova lares, é um produto diferenciado. Hoje tem um teto vinílico, forro de luxo, teto de junta seca, tem um monte de material que você precisa conhecer e esse aqui é o melhor canal para você poder conhecer esse tipo de produto, esse tipo de forro de PVC, tá bom? Até a próxima, pessoal. Fique com Deus e Forrosate PVC.